Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação, mais um dia. Então, o assunto que a gente está levando em pauta nos últimos momentos é sobre o impacto dessas informações já nos meios de comunicação e em todo o país. Por quê? Porque se projeta uma fonte de informação, irmão, que garante direito, muito mais direito a todos. E além disso, denuncia, porque nós usamos a verdade para denunciar o que promove a perda de direito das pessoas, tirado pela regência das leis que opera, transformando dever em direito. Então, nós denunciamos duas ações importantes, irmão. A denúncia, porque acionamos a verdade, tirando do oculto, do sigilo, a maneira, a versão ou a narrativa fraudulenta que oculta os direitos do povo para estabelecer dever. E aí esse direito vai para o grupinho do consórcio e o povão fica sem direito, somente com os deveres. E além disso, além de denúncia, a gente garante por meio da própria verdade que denuncia, que traz uma lei, porque essa verdade que denuncia, ela está legalizada por lei, irmão, que é a lei incorruptível de Cristo. Ela aponta direito a todos que estão prejudicados com a ocultação da verdade. Então, primeiramente, a verdade denuncia e depois a própria verdade, com garantia de lei, aponta direito aos prejudicados. Lembrando que esse direito, irmão, mais uma vez a gente vai falar, é só para quem está fundamentado nessa verdade, ou seja, observa a lei incorruptível de Cristo, ou pelo menos tem uma parceria com ela. Mas por causa da forte revelação, digamos assim, que aponta direito ao povo prejudicado, que são muitos, o impacto dessa informação já leva as pessoas a exigir direito, fazendo filmagem aí da interferência do setor público, tirando esses direitos, inclusive o direito de posse, confiscando os bens. Então, essas denúncias, irmão, ela só tem validade para quem está amparado por essas leis que nós temos, né? Mas o povo está terrivelmente prejudicado, irmão, né? Terrivelmente prejudicado ao longo dos dias, dos anos, né? O povo tem sofrido aí com esse regime pesado aí, irmão, dessas leis corruptíveis, que só aponta dever para o povo, tirando assim os seus direitos. E aí a gente vai falar mais uma vez que esse direito é só possível ser confirmado como legítimo, esse direito que você vai exigir na regência da lei incorruptível de Cristo, por ela. Porque o direito ele é tirado pela lei que opera, que é a lei corruptível dos políticos de Moisés. Então, essa lei ela não tem capacidade por si própria de transformar o seu dever em direito, porque a própria lei ela é corruptível, ela é injusta, né? E se caso acontecer isso, porque ela é transitória, né? Ou seja, ela pode apontar direito e pode apontar dever, ela é transitória, esse direito, se ela garantir, é falso e não tem consistência. Portanto, você vai se beneficiar dele, mas
logo você vai perder eles, porque não tem consistência. Então, para que haja garantia de que você tem realmente direito com consistência, você tem que ter o amparo da lei incorruptível de Cristo, que é a lei apropriada para lhe garantir direito, libertando você assim da servidão de uma lei que só lhe impõe dever. Porque a pessoa, irmão, que só tem dever, ele é um escravo. Ele trabalha para enriquecer aqueles que escravizam ele. E hoje a realidade do que se vive é isso aí, irmão. A realidade do que se vive é isso aí. A gente trabalha e não consegue nada, porque aquele que nos escraviza confisca e tira de forma terrivelmente maligna os nossos bens. Irmão, eu perdi foi uma casa lá em Sumaré. Eu trabalhei 10 anos para conseguir a casa, e o consórcio do crime vigiando ali a compra daquele terreno e a construção da casa. Eu construí a casa e a casa foi conquistada de forma perversa pelo PCC. Os integrantes do PCC invadiram a casa e o juiz da comarca local deu direito de posse aos invasores, ou seja, confirmando aí a parceria pública e privada do consórcio do crime. Então isso aí, irmão, não aconteceu, não foi só comigo não. Isso com certeza já aconteceu com muitas outras pessoas isso aí. Portanto, essa área que a gente está vendo as pessoas denunciar aí acerca da perda do direito de posse dos bens, como tipo moto e carro, só é o começo, irmão. Só é o começo do que as pessoas têm sido prejudicadas com ações desse consórcio do crime, usando a lei que opera. Então, por essa lei aí, não é possível reverter essa situação. Só é possível por essa lei que nós apresentamos, que é a lei incorruptível de Cristo. Então, se você tem interesse de se beneficiar desses direitos de forma legítima, tem que formar um vínculo conosco, uma parceria conosco, para que esses direitos sejam garantidos. Por que isso? Porque toda essa fonte que origina esses direitos para você é dessa cidade aqui, a cidade de Bacabal, irmão, Maranhão. É daqui mesmo a fonte. E não tem em outros lugares. E se alguém apresentar em outro lugar, é falso e fraudulento. Portanto, é mais uma armadilha, mais um laço para lhe enganar. Então, a gente todo dia está falando sobre isso. Se você quiser formar uma parceria, até para que esse trabalho ganhe força, irmão. Porque a partir do momento que você dá crédito a uma fonte, até tirado de uma igreja aí, falso, que manipula todo o seu direito, você perde tempo com aquela fonte e, além do mais, deixa enfraquecido esse trabalho. Então, por isso que a gente já está falando, irmão, a possibilidade deles criarem solução falsa, diversas maneiras, inclusive até copiando esse trabalho aqui, usando outro lugar e outra cidade, para ganhar tempo e deixar enfraquecido esse trabalho. Porque enquanto eles ganham tempo, irmão, eles continuam enganando você. Ou seja, eles continuam ainda com o projeto deles aí de passar você para trás e continua passando. E aí uma coisa que já era para você restituir de cara logo, de imediato, isso não acontece. E você fica esperando acontecer e não acontece porque você também está sendo enrolado. Mas para eles é importante porque eles ganham um tempo e continua com esse trabalho aqui desativado, onde você já deveria ganhar tempo aí, partindo direto logo para um trabalho que realmente for verdadeiro
e que de fato possa lhe garantir os seus direitos conforme a promessa. Então, você tem essa oportunidade, irmão, de se vincular o mais rápido possível a todo esse projeto, formando um vínculo, digamos assim, conosco, a partir dessa cidade. Caso contrário, tudo que vier para lhe garantir direito é falso e fraudulento, né? Então, se você é aquela pessoa que gosta de ser enganado, você não vai ter vínculo conosco, não. Você não vai querer, você vai buscar meios alternativos. Porque assim, irmão, o que Deus institui, se Deus instituiu esse lugar, essa pessoa que eu vos falo, para lhe apresentar essa riqueza de conhecimento, a sua opção de não querer isso não vai mudar o propósito de Deus, não, né? Porque você não tem poder para mudar a vontade de Deus. O que é possível é você retardar essa vontade, a realização dessa vontade. É o que eu sempre falo aqui, irmão. A rebeldia contra Deus gera um tempo gerado pelo próprio rebelde. Ele cria um tempo alternativo. E Deus permite isso. Mas não quer dizer que esse tempo que ele criou alternativo vai mudar o tempo de Deus, não. Não vai não, porque Deus ele trabalha dessa maneira. Ele usa a liberdade para se estabelecer. E a liberdade que ele usa é isso. É deixar que você se rebele contra ele. Porque ele é longânimo, Deus. Ele tarda em irar-se. E ele trabalha justamente nessa rebeldia, irmão. Nessa resistência que é criada contra ele. Por isso que ele é um Deus perfeito, irmão. Deus ele é perfeito justamente por isso. Porque ele usa o próprio tempo para estabelecer as suas promessas. O próprio tempo ele usa, né? E aí onde você pensa que já ganhou ele, que já venceu, ele vos ganha através da sua própria estratégia, dando liberdade a você para se rebelar contra ele. E nós temos, irmão, o tempo favorável já. Nosso tempo já é favorável. Por quê? Porque a verdade, ela é dona de todos os tempos, né? Ela é dona, né? E esse tempo que você cria se rebelando contra essa verdade é um tempo adulterado e que não tem fundamento, não tem firmeza. Portanto, ele não permanece. Ele será desfeito com o próprio tempo. Então, por isso que, irmão, que Deus é inteligente. E ele vence as guerras, vence aqueles que estão contra ele, usando o próprio tempo. Porque ele é dono natural do tempo. Então, o que nós fazemos, irmão, nós fazemos consciente de que por trás de tudo isso se encontra Deus, o autor e criador natural do tempo. Então, não pertence a nós estabelecer a vontade de Deus, e sim fazer aquela missão determinada por ele para que ele se estabeleça a sua vontade no seu tempo certo. Ele tem um tempo dele natural, irmão, porque tudo foi criado por Deus, irmão, e aquilo que faz rebelião a ele é criatura dele. Então ele usa o próprio tempo, a própria natureza dele, a criação dele para estabelecer a sua vontade. E ele trabalha com o tempo. No tempo certo, ele vai fazer isso acontecer. E não é a minha vontade, é a vontade dele. Poxa, a minha vontade, irmão, seria de estabelecer esse projeto logo hoje. De fazer ele acontecer. Mas só que o que está em jogo não é a minha vontade, sim a vontade de Deus. Então tem que esperar o tempo dele, conforme a sua santa vontade. Então isso é muito maravilhoso por isso, irmão. Nós usamos a liberdade para dar tempo a Deus. Nós usamos a liberdade.
E ele tem essa liberdade, porque a gente dá essa liberdade para ele. Porque nós não estamos aqui para fazer acontecer conforme a nossa vontade. E sim, conforme a vontade de Deus. Quando eu falo para o grupo, irmão, que vocês vão fazer acontecer, isso não é a vontade minha, não, é a vontade de Deus. Então é no tempo de Deus que esses acontecimentos vão ocorrer. Então as pessoas vão começar a obedecer essas regras de amar a Deus e amar a seu próximo quando Deus quiser que eles obedeçam. Porque Deus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, irmão, a gente vai encerrar a gravação por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Boa tarde a todos.